I am honored to be here again with you. É uma honra para mim estar novamente aqui com vocês. And I remember many things about last year. E eu me lembro de muitas coisas a respeito do último ano. You honored your pastors with a big, marvelous wedding cake. Vocês honraram os pastores de vocês com um grande e maravilhoso bolo de casamento. Tá bom. Muito bom. That was great cake. Estava um bolo delicioso. But better than that Mas melhor do que isso was to hear you worship. foi ouvir vocês adorarem. And it's good to be here to worship you, with you, our God. E é bom estar aqui com vocês para adorar com vocês o nosso Deus. I have a question for you, Eu tenho uma pergunta para vocês, for the pastors and for the congregation. para os pastores e para a congregação. And I'm sure there may be dozens of answers. E eu tenho certeza que vai haver dúzias de respostas. What is the favorite part of the worship service for you? Qual é a parte do culto de que você mais gosta? Singing? Cantar. We've had good singing. Nós temos It's um bom honor to cântico. God. Cântico honra a Deus. Amen? Amém. That's weak, but you're Presbyterians, so. Foi fraco, mas vocês são presbiterianos, So- isso é compreensível. So am I. Ele também é. Maybe for the children, Talvez para as crianças it's getting to give the offering. seja vir aqui para dar a oferta. They're young enough Eles são bastante jovens. not to struggle with giving up money. Eles são jovens o bastante para não terem dificuldade de dar dinheiro. Some of you may struggle with that. Alguns de vocês talvez tenham essa dificuldade. Very important part of worship. É uma parte muito importante do culto. I'm still looking for the new building. Eu ainda estou ansiando pelo novo prédio. I'm sure you are too. Eu sei que vocês também estão. That will take dinheiro. Muito dinheiro. Isso vai precisar de dinheiro, muito dinheiro. For the pastors, Para os pastores, or you real reformed people, ou vocês que são verdadeiramente reformados, especially for me, especialmente para mim, it's the sermon. é o sermão. I get to give it. Eu tenho que dar o sermão. You get to eat it. Vocês têm que comer o sermão. This is the central part of worship. E essa é a parte central do culto. And we are Protestants. E nós somos protestantes, We're not Roman Catholics. nós não somos católicos romanos. And there's a good reason for that. E existe uma boa razão para isso. It was very interesting this morning. Foi muito interessante nesta manhã, After preaching at Madalena, depois de pregar na Igreja da Madalena, went over to Graças. eu fui para as graças. And someone came in. E alguém veio, I was sitting next to a friend. eu estava sentado junto a um amigo, She walked down with another friend. e ela seguiu com um outro amigo. And she went like this. E ela saiu mais ou menos assim, fazendo o sinal da cruz. And I said, she must be a visitor. E eu disse, ela deve ser um visitante. She's not a regular here. Ela não é alguém que frequenta regularmente a We igreja. don't cross ourselves. Nós não fazemos o sinal da cruz. But let me highlight something that's coming up in 2 weeks, I believe, for you. Mas deixe-me enfatizar uma coisa que tem surgido há cerca de 2 semanas para vocês. It's not as important as the preached word, Não é tão importante quanto a palavra pregada, but it is the word acted out. mas é a palavra encenada. And that's communion. Isso é a comunhão, ou a ceia do Senhor. I wonder if you really appreciate communion. Eu me pergunto se vocês verdadeiramente têm prazer na comunhão, na ceia do Senhor. The pastors will not hold up the elements and think that a miracle occurs. Os pastores não levantam os elementos e imaginam que um milagre acontece. That's wrong. Isso está errado. There's another problem. Mas existe um outro problema. People think it's just a memorial. As pessoas às vezes pensam que é apenas um memorial. It is, É um memorial, but it's more than that. mas é mais do que um memorial. Now let me speak carefully. Deixe-me falar cuidadosamente. How many here are believers, real Christians? Quantos aqui são crentes verdadeiros em Cristo? Raise your hand. Levante suas mãos. You are the bride of Christ. Vocês são a noiva de Cristo. Harder for the men to think in those terms. It's harder for the men to think in the terms of being a bride. É difícil para um homem pensar em termos de ser uma noiva. But individually and corporately, you are the bride of Jesus Christ. Mas individualmente e corporativamente, nós somos a noiva de Cristo.
you and I cannot produce the fruit of the Spirit on our own, can we? Eu e você não podemos dar o fruto do Espírito em nós mesmos. No matter how hard we try, Não importa o quão árduo nós trabalhemos, no how much effort we put into it, não importa quanto esforço nós empreguemos, we can't produce love, nós não podemos produzir amor, joy, alegria, peace, paz the rest of the fruit of the Spirit. e os demais frutos do Espírito. Where does it come from? De onde eles vêm? It comes from the Spirit Eles vêm do Espírito, who is sent to us by our bridegroom. o Espírito que foi enviado a nós pelo nosso noivo. And one of those intimate moments with the heavenly bridegroom E um desses momentos de intimidade com o nosso noivo celestial should be communion. deveria ser a mesa do Senhor. But I wonder if you understand what communion really is. Mas eu me pergunto se vocês verdadeiramente entendem o que é a ceia do Senhor. So if I had a class of children, I would ask them, Então, se eu estivesse numa classe de crianças, eu lhes perguntaria: when and where did communion start? quando e como começou a ceia do Senhor? And they would say, E essas crianças diriam: the upper room, no cenáculo, when Jesus was with the 12, quando Jesus estava com os 12 and he took Passover e eles comeram a Páscoa, and he transformed it into communion. e Jesus tomou a Páscoa e a transformou na ceia do Senhor. You don't have to be a rocket scientist to figure that out. A brilliant science. Você não precisa ser um cientista brilhante para entender isso. Even a child can see the connection. Mesmo uma criança é capaz de enxergar a conexão. So I want to make 2 points this evening. Então eu queria fazer 2 pontos nessa noite. I want to prove that to you from the book of John, Eu quero provar para vocês a partir do livro de João, and then I want you to get a view of what Passover says to us as God's children. e eu quero dar a vocês uma visão do que a Páscoa nos ensina a partir enquanto filhos de Deus. Now you know the book of John. Agora, vocês conhecem o livro de João. Hopefully by now you know it. Eu espero que a essa altura vocês o conheçam. In the last chapter, John tells us why he wrote this book. No último capítulo, João nos diz por que escreveu aquele livro. Now I will ask this question. Agora eu vou fazer essa pergunta. Who wrote the book of John? Quem escreveu o livro de João? João. Tá bom. You don't even have to go to seminary to figure that out. Vocês não precisam ir ao seminário para perceber isso. Now, a lot of liberal scholars want to tell you why John did not write the gospel. Agora, há muitos teólogos liberais que querem defender que João não escreveu o Evangelho de João. They're wrong, Eles estão errados, and it's very destructive to the church. e isso é muito destrutivo para a igreja. But Jesus had an intimate relationship with John. Mas Jesus tinha uma relação muito íntima com João. He called himself the apostle, the disciple that Jesus loved. Ele chama a si mesmo, João, o apóstolo a quem Jesus amou. He loved them all, Ele amava a todos, but had a special relationship with Peter, James, and John, mas tinha uma relação especial com Pedro, Tiago e João, and John was the closest. e João era o mais íntimo, o mais próximo. And he says, I'm writing this book for one purpose. E João diz: eu estou escrevendo este livro com um propósito, You might believe that Jesus is the Messiah, para que vocês creiam que Jesus é o Messias. and believing that E ao crerem nisso, might have life in his name. vocês tenham vida no seu nome. Now let me say just one brief word. Agora deixe-me dizer uma breve palavra. If I could get to seminary Se eu pudesse ir ao seminário, unconverted, como não convertido, not a true Christian, não como um cristão verdadeiro, you could be a member of this church and not be a true believer. você poderia ser um membro dessa igreja sem ser um crente verdadeiro. I won't tell you stories, but they're true. There are pastors who became pastors and were not yet converted. Eu não vou lhes contar histórias específicas, mas isso é verdade. Há pastores que se tornam pastores sem serem convertidos. Judas was an apostle, wasn't he? Judas era um apóstolo, não era? Did he cast out demons? Ele não expulsou demônios? I think he did. Eu penso que ele expulsou. Did he raise the dead? Ele ressuscitou os mortos? Was he with
Jesus for 3 years, Ele não esteve com Jesus por 3 anos, he wasn't really converted. mas ele não era verdadeiramente convertido. Matthew tells us, Mateus nos diz isso, chapter 7. capítulo 7. Jesus said, Jesus disse: on that great day, naquele dia, many may say to me, muitos me dirão: didn't we cast out demons? nós não expulsamos demônios, Didn't we do mighty deeds in your name? não fizemos maravilhas em teu nome. What does Jesus say? O que Jesus diz a essas pessoas? Leave. Saiam, I never knew you. eu não os conheço, eu nunca os conheci. You can have the gifts of the Spirit Você pode ter os dons do Espírito without the grace of the Spirit. sem ter a graça do Espírito. I trust that's not true of you tonight. Eu confio que isso não é verdade sobre vocês nesta noite. If it is, Mas se for, se for, I am begging you, eu estou implorando a vocês, come to the pastors venham aos pastores, or one of the elders, ou a algum dos presbíteros, even to me with a translator, até mesmo a mim com um tradutor, and we'll talk about who Jesus is. e nós vamos conversar sobre quem Jesus é. There's not a day in my life Não há um dia na minha vida when I did not believe that Jesus Christ was the Son of God, em que eu não acreditei que Jesus Cristo fosse o Filho de Deus. but I really hadn't depended on Him to forgive my sins. Mas eu não dependia dele para o perdão dos meus pecados. So let's read our text for this evening. Então vamos ler o nosso texto nessa noite. John chapter 1, João capítulo 1, verses 19 through 37. versículos 19 a 37. João capítulo 1, versículos 19 a 37. Assim diz a palavra de Deus. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus, e perguntaram-lhe: então por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhe João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. E João testemunhou, dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. No dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. Amém. Simple purpose this evening. Nós temos um propósito simples nesta noite. I want you to follow Jesus. Eu quero que você siga Jesus. And I want you to follow Jesus and come back to the communion table with a new appreciation that He is the Lamb of God. Eu quero que você siga Jesus e venha à mesa do Senhor com uma nova percepção e uma nova apreciação de que Ele é o Filho de Deus. What do you think John meant when he said, look, there's the Lamb of God that takes away the sins of the world? O que você acha que João queria dizer quando disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Obviously, Jesus didn't have wool, Obviamente, Jesus não tinha lã, hooves. nem patas. He was making an analogy. Ele estava fazendo uma analogia. So what is that analogy? E o que é? Em que consiste essa analogia? I would submit to you that it's this.
Eu quero sugerir a vocês que é isso. In the Gospel of John, he does something that the other three Gospels do not do. O Evangelho de João faz uma coisa que os outros evangelhos não fazem. They emphasize the last Passover, Os outros evangelhos enfatizam a última Páscoa, but John emphasizes Passover through the ministry of Jesus. mas João enfatiza a Páscoa ao longo do ministério de Jesus. Look at chapter 2, verse 13. Olhem para o capítulo 2, versículo 13. Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. He highlights the Passover, Ele enfatiza a Páscoa, and you remember there's a big battle. Tear down this temple and I'll raise it up in 3 days. ele enfatiza a Páscoa e vocês se lembram que havia uma disputa. Ele disse, vocês destruam esse templo e eu reconstruirei em 3 dias. Are you crazy? Você é louco? Took 40 years to build this, Levou 40 anos para construir isso. and you're going to do it in 3 days? E você vai fazer isso em 3 dias? Talking about the temple of his body. Ele estava falando do templo do seu corpo. Again, later in chapter 6, Mais uma vez, no capítulo 6, verse 4, versículo 4, he says this. diz o seguinte: Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Now, why does he add that? Agora, por que ele acrescenta isso? He's now telling the story, the true story of the feeding of the 5,000. Ele agora está contando a história real de como Jesus alimentou os 5.000. And if you read this whole chapter Então, se você ler todo esse capítulo and on to the sermon that he preaches in the synagogue when he gets across the sea, e seguir para o sermão que ele profere na sinagoga depois de atravessar o mar, John is drawing a line João está fazendo uma linha between Moses and Jesus. entre Moisés e Jesus. Did Moses feed the people in the wilderness? Não foi Moisés quem alimentou o povo no deserto? Yes, he did. Sim, foi ele. But Jesus is the true Moses. Mas Jesus é o verdadeiro Moisés. He's going to feed people on his Ele vai alimentar pessoas com o seu body corpo and blood. e sangue. He says that at the end of chapter in that synagogue sermon. Ele diz isso em João capítulo 6, no final do capítulo, no sermão na sinagoga. If they thought he was loco the first time, Se eles pensavam da primeira vez que ele era louco, they think he's really crazy. agora eles pensam mais ainda que ele é louco. What? Como é que eu vou Eat your body? comer o seu corpo, Drink your blood? beber o seu sangue? Is this some kind of pagan priest? Isso é um tipo de sacerdote pagão? He corrects them. Eles corrigem. Moses didn't give you the manna. Moisés não deu a vocês o maná. My father gave you the manna. Meu pai foi quem deu a vocês o maná. He is the bread of life. Ele é o pão da vida. And of course, then in 11:53, E mais uma vez em João 11, 53. near the end of his ministry, the Passover is coming. Perto do fim do ministério de Jesus, a Páscoa está se aproximando. And what happens in verse 53? E o que é que acontece no versículo 53? Desde aquele dia resolveram matá-lo. Do you see what's happening? Vocês veem o que está acontecendo? Passover's coming. A Páscoa está chegando. What did every Jew have to do? O que todo judeu deveria fazer? Get the lamb Pegar o cordeiro and prepare the lamb for Passover. e preparar o cordeiro para a Páscoa. See, that's why I think that's what John the Baptizer was saying. Eu penso que isso é o que João Batista estava querendo dizer. By the way, I call him John the Baptizer. Por sinal, eu chamo de João o Batizador, So my Baptist friends don't get confused para que os meus irmãos batistas não se confundam and think that he was a Baptist. e pensem que ele era um batista. It's John the Baptizer. Não, é João o Batizador. Try that on your Baptist friends. Tentem essa piada com um amigo batista. They won't like it, but it's true. Eles não vão gostar, mas é verdade. So now, Então, what's the background? qual é o pano de fundo?
Because of time, I won't go through all the chapters in detail. Por causa do tempo, eu não vou poder olhar para todos os capítulos com detalhes. If that's true, Se isso for verdade, the Holy Spirit's calling you tonight. o Espírito Santo está chamando vocês nessa noite. Look at Jesus. Olhe para Cristo. Look at Jesus in the mind, in your mind, Olhe para Jesus na sua mente, as he hangs on the cross. enquanto ele está pendurado na cruz. Behold the Lamb of God that takes away the sins of the world. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. One last thing from John. Uma última coisa sobre João. Why does John say he's the Lamb that takes away the sins of the world? Por que João diz que ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo? How many of you here tonight are Jewish? Quantos de vocês aqui nessa noite são judeus? Ethnically Jewish? Etnicamente judeus? I'm not either. Eu também não sou. The gospel is going out into all the world. O evangelho se espalhou por todo o mundo. It's not just the Passover lamb for the Jews, Não é apenas o Cordeiro Pascal para os judeus, for brasileiros, é para os brasileiros. for the nations of the world. We sang that. É para as nações do mundo. Nós cantamos isso. John, I believe, is writing this gospel from Ephesus. Eu creio que João está escrevendo esse livro em Éfeso. We know that he ministered in Ephesus just like Paul, who started the church. Nós sabemos que ele ministrou em Éfeso, assim como Paulo, que fundou a igreja lá. And while he was pastoring Ephesus, John was sent away to prison on the island of Patmos. E enquanto Paulo estava pastoreando Éfeso, João foi preso e enviado para a ilha de Patmos. He's writing this gospel to primarily non-Jews in Ephesus. Ele está escrevendo este evangelho primariamente para os não-judeus em Éfeso, to convince them that Jesus is their Savior. para os convencer de que Jesus é o Salvador deles também. It's been so long, we forget that the gospel came through the Jewish nation. Já faz tanto tempo que a gente nem se lembra de que o evangelho veio pela nação judaica. So those people in Ephesus and you and I might wonder, Então, aquelas pessoas em Éfeso e nós poderíamos nos perguntar: why should I believe in a Jewish Messiah that the Jews didn't believe in? por que eu deveria crer num Messias judeu no qual nem os judeus creem? He came to his own, Ele veio para os seus his own would not receive him. e os seus não o receberam. But to as many who did, Mas a todos quantos o receberam, he gave them the right to become sons and daughters of God. deu-lhes o poder de serem feitos filhos e filhas de Deus. Now, real quickly, Agora vamos rapidamente. turn over to Exodus. Êxodo. What's happening there? O que está acontecendo no Êxodo? Remember, this is real history. Lembre-se que essa é uma história real. So God sends Moses and says, you go tell Pharaoh, let my people go to worship me. Deus diz a Moisés: vai a Faraó e fala: deixa o meu povo ir para que me adore. And what does Pharaoh say? E o que Faraó diz? Who's Jehovah? Quem é Jeová? I don't know him. Eu não conheço. Why should I let these people go? Por que eu deveria deixar esse povo ir? God says, Deus diz: I'm going to give you 10 good reasons. eu vou lhe dar 10 boas razões. And you remember some of them, don't you? E vocês se lembram de algumas delas, não You won't é? let them go? Você não vai deixá-los ir? Frogs. Rãs. You can have as many frogs as you want Você vai ter quantas rãs você quiser. in your shoe, No seu sapato, in your pants, nas suas calças, everywhere. em todo lugar. Didn't convince them. Não convenceu o Faraó. You remember all those plagues. Vocês se lembram de todas as outras pragas. What was the last plague? Qual foi a última praga? You let my son Israel go. Deixa o meu filho Israel ir. If you don't let him go, Se você não deixar ir, it'll cost you your firstborn. vai custar o seu filho, o seu primogênito. And if you read this, Se você lê isto, it was not only just a contest between God and Pharaoh, não era uma disputa apenas entre Deus e Faraó, but the gods of the Egyptians. mas uma disputa contra os deuses do Egito. That was the most powerful nation in the world at that time. Aquela era a nação mais poderosa do seu tempo. So God says, Então Deus diz: okay, you want a contest? ok, você quer disputar comigo? Fine. Tudo bem. You'll lose your firstborn. Você vai perder o seu primogênito. And you remember what happened? E vocês se lembram do que acontece.
all through the land of Egypt. Em toda a terra do Egito, Rich ricos and in the favelas. e nas favelas. Everybody lost their firstborn. Todo mundo, todas as famílias perderam seu primogênito. Even the animals. Mesmo os animais. Just as an aside. Just as an extra thought. Apenas como um pensamento lateral. Please don't put God to a contest. Não entre numa disputa com Deus. You won't win. Você não vai ganhar. Now, what I ask you is the difference between the Jews and the Egyptians. Então eu lhes pergunto, qual era a diferença entre os judeus e os egípcios? It wasn't their ethnicity. Não era a raça, a etnia deles. Never was a thing as a pure Jew. Nunca houve uma coisa como um judeu puro. Ruth, Ruth, Rahab, Raabe, you know, it's not an ethnic thing. vocês veem, não é uma questão étnica. Pretty easy answer, you know. What was the difference between the Egyptian and the Israeli? É muito fácil responder. Qual é a diferença entre um egípcio e um israelita? Cordero. Cordeiro. The lamb Cordeiro who was killed que foi morto and whose blood e cujo sangue was put over the door. foi colocado nos umbrais das portas. So when the angel of the Lord, Então, quando o anjo do Senhor, most likely Christ himself, provavelmente o próprio Jesus Cristo, in his pre-incarnate state, em seu estado pré-encarnado, o próprio Cristo, the angel of the Lord, o anjo do Senhor, he came to bring judgment. veio trazer julgamento. It was the lamb that saved God's people. E foi o cordeiro que salvou o povo de Deus. There was nothing good in the Jew as opposed to the Egyptian. Não havia nada de bom num judeu em contraste com o egípcio. And to make a long story shorter, E para encurtar a história, the lamb saved them in two ways. o cordeiro os salvou de duas maneiras. The blood escaped the judgment, Pelo sangue eles escaparam do julgamento. and when they ate the lamb, E quando eles comeram o cordeiro, they got strength to flee slavery. eles receberam força para fugir da escravidão. Beloved, Amados, that's communion. isso é a ceia do Senhor. Your Savior, O Salvador de vocês, the Lamb of God, o Cordeiro de Deus, shed his blood derramou seu sangue and gave you his righteousness. e deu a sua justiça. And in communion, E na ceia, it is not this Roman Catholic idea that actually becomes the body and blood of Jesus. não é essa ideia católico-romana de que, de fato, o pão e o vinho se transformam no corpo e no sangue de Jesus. Just to show you how senseless that is. Apenas para mostrar a vocês quão sem sentido é isso. If your pet dog ate the elements, Se o cachorrinho de vocês comesse os elementos, the dog wouldn't be saved. o cachorro não seria salvo. Nor is it just a memory. Mas também não é apenas um memorial. It is that. É isso também. Remember the Lord said, every year, Lembre-se de que o Senhor disse todo ano, first month, no primeiro mês, 14th day, no dia 14, I want you to kill and eat the lamb, the Passover lamb. eu quero que vocês matem e comam o cordeiro pascal. For 8 days you celebrate Por 8 dias vocês vão celebrar the lamb o cordeiro, and unleavened bread, o cordeiro e 11 pães asmos, representing sinlessness. representando que o pecado foi perdoado. Reminding them, Lembrando-lhes the firstborn o primogênito of God de Deus gives his life deu a sua vida so you can Para- escape hell. para que vocês possam escapar do inferno. Amen? Amém? Satan, who is real, Satanás, que é real, you should know that. vocês deveriam saber isso. Spiritism, Espiritismo, all kinds of evil things being taught in Brazil. todas essas coisas malignas que têm sido ensinadas no Brasil. Other people who claim to be Christians Outras pessoas que dizem ser cristãs
think God is just a little bit of a key Pensam que Deus é apenas uma pequena chave to get rich. para ficar rico. See, the universal church of God, the power of God, Vocês sabem, a Igreja Universal do Reino de Deus, properly, the IPB has declared heretics. de maneira muito apropriada, a IPB os declarou hereges. You know why? Vocês sabem por quê? Because that theology treats God as a vending machine. Porque essa teologia trata Deus como se ele fosse uma máquina de fazer dinheiro. You know what a vending machine is, right? A vending machine. Machine. Chinero. Ping. Vocês já entenderam, né? É aquela máquina You de know, Coca-Cola, né? Bota a moeda e sai o refrigerante. right? And what do you do to the machine when the right product doesn't come out? E o que é que você faz com essa máquina quando o produto que você queria não sai? Please don't repeat the words. Por favor, não repitam as palavras. And that's what people treat God like. E é assim que que as pessoas tratam a Deus. I asked God to heal my child. Eu peço a Deus para curar meu filho. My child died. Meu filho morre. Oh, it's not God, it's you. You didn't have enough faith. E eles dizem: ah, não foi Deus, foi você. Você não teve fé o suficiente. No, you had faith in the wrong God. Não, você teve fé no Deus errado. God is not a vending machine. Deus não é essas máquinas. If you don't like that illustration, I'll give you my pastor's favorite. Se você não gosta dessa ilustração, eu vou dar uma outra, que é a favorita do meu pastor. You know what a spare tire is? Sorry, pastor. Yeah, okay. Okay. In your carro. You got your car, Você está no seu carro, and in the trunk, na mala. yeah, in the back, you have an extra tire. Ah, o step. Desculpa. Okay, so you have a tire, right? Você tem o step. You ever think of the tire? Você já pensou no step? No. Unless you have a flat tire. Não, a não ser que você tenha um pneu furado. Then you take out the tire, E aí você pega o pneu, o step, change it, troca o pneu, get it fixed, conserta and throw that tire back in the trunk. e joga aquele step de volta na mala. Communion doesn't allow you to treat God like a vending machine or a tire. A mesa do Senhor não permite que você trate Deus como uma máquina de coca ou como um step. Because when you come here, Porque quando você vem aqui, you are a dead man or a dead woman apart from the Lord Jesus Christ. você é um homem morto ou uma mulher morta à parte do Senhor Jesus Cristo. And I hope when you come to communion, E eu espero que quando você vem à mesa do Senhor, there is so much gratitude in your heart haja tanta gratidão no seu coração that God has defeated sin and Satan in your life pelo fato de Deus ter derrotado o pecado e o diabo na sua vida through the body and blood of Jesus. por meio do corpo e do sangue de Jesus. It also reminds you that God is always on time. A mesa também nos lembra de que Deus é sempre Always accurate and on time. Deus está sempre certo e sempre age no momento certo. He keeps his promises. Ele cumpre as suas promessas. Very interesting if you read from chapter 11 through 15. É muito interessante que se você ler do capítulo 11 até o capítulo 15, You have this Êxodo. comment that God brought Israel out 450 days, 450 years to the exact day. você ouve esse comentário nesse relato de Êxodo de que Deus libertou Israel do Egito exatamente 430 anos e no dia exato. I misquoted. It's 430 years. É 430 anos. Look at chapter 12, Vejam o capítulo 12, verses 40 Êxodo 12, 40 to 42. a 42. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Aconteceu que, ao cabo dos 430 anos, nesse mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se observará o Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem todos os filhos de Israel comemorar nas suas gerações. God told Abraham they would be there 430 years.
Deus tinha dito a Abraão que eles iam ficar lá por 430 anos. En punto. At exactly that time, God brought them out. E no dia exato dos 430 anos, Deus os tirou de lá. Communion reminds you A mesa do Senhor nos lembra that if you forget God, que se você esquecer de Deus, He doesn't forget you. Deus não se esquece de você. He does not lose track of time. Deus não perde a rota. My mother, who is one of the most godly people I have ever met, Minha mãe, que foi uma das mulheres mais piedosas que eu já conheci, is with the Lord now. está com o Senhor agora. And my wife and I struggled watching her die of Alzheimer's. E eu e minha esposa sofremos enquanto a vimos morrer de Alzheimer. At the end, my mother didn't know how to pray. E no final, minha mãe nem sabia mais como orar. She couldn't talk. Não podia falar. But God never forgot her. Mas Deus nunca se esqueceu dela. God is always on time. And we're told by Paul, Deus está sempre no tempo certo. in the fullness of time, Jesus came to take care of the sin problem. E Paulo nos diz que na plenitude do tempo, Jesus veio para tratar com os nossos pecados. So I hope when you come 2 weeks from now, Então eu espero que daqui a 2 semanas, quando você vier, you come to the communion table. você venha à mesa do Senhor. In your heart, at least, you will say, E pelo menos no seu coração você deve dizer: Behold, the Lamb of God, Eis o Cordeiro de Deus, who takes away my sins que tira o meu pecado and the sins of any who come to him e o in pecado faith. de qualquer um que venha até Ele em fé. Again, if you're here outside of Christ tonight, Mais uma vez, se você está aqui nessa noite e está fora de Cristo, the next time you're at communion, da próxima vez que você estiver na mesa do Senhor, boy, I hope you're jealous. eu espero que você fique com ciúme, com inveja. I want the Lamb. Eu quero o Cordeiro. I want my sins covered. Eu quero os meus pecados cobertos. I want the strength to flee from sin and Satan. Eu quero que na minha força eu fuja do pecado e do diabo, So that you may enter the true Holy Land, para que você possa entrar na verdadeira Terra Santa, the new heavens os novos céus and the new earth, e a nova terra, where we'll have onde nós teremos the Lamb who is the light. o Cordeiro que é a luz. I don't know that we'll celebrate communion. Eu não sei se vamos celebrar a comunhão. We may not need to, Talvez não precisemos dela, because we have the Lamb in person. porque nós teremos o Cordeiro em pessoa. I hope you get ready for eternity Eu espero que vocês se preparem para a eternidade, by getting excited about Jesus now. ficando empolgados com Jesus agora. So I'm not trying to say that pastors preaching is not the most important thing. Então não estou tentando dizer que a pregação do pastor não é o mais importante, But the children may not understand the sermon, mas às vezes as crianças não entendem o sermão. but you can explain communion. Mas você pode explicar a mesa do Senhor para elas. Let's pray. Vamos orar. Father in heaven, Pai Celestial, we can't thank you enough. nós não podemos te agradecer o bastante. You've told us and given us words, O Senhor nos deu palavras e nos disse, but you also have given us a picture. mas o Senhor também nos deu uma imagem. I pray, Father, that each person here E eu oro, Senhor, para que cada pessoa aqui will read through the passages that mention Passover in the Old Testament. irá ler todas as passagens que falam da Páscoa no Novo Testamento. The rules and regulations As regras e as regulações which point forward to Christ. que apontam para Cristo. And Lord, as I read through the Old Testament, E, Senhor, enquanto lemos o Antigo Testamento, at times of revival, em tempos de avivamento, where there is preaching by the prophets, quando há pregação pelos profetas, people love Passover. as pessoas amavam a Páscoa. Lord, I confess, Senhor, eu confesso, we confess, nós confessamos that we are sinners. que somos pecadores. We don't have life in and of ourselves. Não temos vida em nós mesmos. And there really is nothing different from us and the heretics and pagans around us. E de fato não há nenhuma diferença entre nós e os pagãos e os hereges ao nosso redor. And in fact, you tell us in your word E
De fato, tu nos dizes em tua palavra, you pick the worst people tu pegas as piores pessoas, just so you're not obligated to any human being. porque o Senhor não está obrigado, para que o Senhor não fique obrigado a nenhum homem. Lord, we're astounded by your love. Senhor, nós estamos impressionados com o teu amor. Why would you save anyone? Porque o Senhor salvaria quem quer que fosse. Why would you save us? Porque o Senhor salvaria homens como nós. Why would you save these people? Porque o Senhor salvaria estas pessoas. Lord, there are thousands and thousands and 10,000s and more, hundreds of thousands of people in the Recife area. Senhor, há milhares e milhares e milhares de pessoas em Recife. And they have no regard for the Lamb of God. E elas não têm nenhuma consideração pelo Cordeiro de Deus. Help us to fall in love again with our Savior. Ajuda-nos a cair de amor novamente pelo nosso Salvador. Not just to be doctrinally precise, Não sermos apenas doutrinariamente precisos, which is good, o que é bom, but like the church at Ephesus, mas como a igreja em Éfeso. you have said you've left your first love. O Senhor disse, tu abandonaste o teu primeiro amor. Take me, Senhor, faz com que eu take each one of your children, e cada um dos teus filhos and draw us back to you e nos leva de volta a ti mesmo and make us more fruitful. e nos faz mais frutíferos. And again, if there are those here who have not yet tasted of the grace of God, E se há alguém aqui que ainda não provou da graça do Senhor, give them a new heart dá-lhes um novo coração, to see the Lamb of God that takes away their sins. para que eles vejam o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. We pray this in your own name. Nós oramos isso em seu próprio nome. Amen. Amém.